sempre no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Jesus conforta os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, a partida de uma pessoa querida, a ausência de uma pessoa que tanto amamos, traz profunda tristeza ao nosso coração. Isso estava para acontecer com os seus discípulos, com os discípulos de Jesus. Eles haviam conhecido, irmãos, a pessoa mais admirável que já viveu neste mundo. Eles tinham conhecido o Filho de Deus. Alguns estavam trabalhando em sua profissão quando Jesus os chamou para serem seus discípulos. A Bíblia diz que caminhando, Jesus, junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Quem são esses dois irmãos que estavam lançando a rede, irmãos? Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Aí a Bíblia diz que passando adiante viu outros dois irmãos que estavam no barco em companhia de seu pai consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Quem são esses outros dois irmãos? Tiago e João. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Depois de alguns dias, irmão, Jesus foi para Cafarnaum e viu ali um homem sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele levantou e seguiu o Senhor. Quem era este? Mateus. Está lá em Mateus 9, versículo 9. Irmão, estes e outros tornaram-se amigos íntimos de Jesus. O texto que nós lemos na liturgia, João 15:15, Jesus disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto tenho ouvido de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Eu escolhi a vós outros. Irmão, o maior privilégio que uma pessoa pode ter neste mundo, o maior, é conhecer Jesus, o Deus homem. Você o conhece? Ninguém precisa levantar a mão. Não tem privilégio, não tem gozo, não tem nada, absolutamente nada. Muitos pensam que ganhar na loteria seria a maior alegria da vida. Engano, tolice. A maior alegria da vida de uma pessoa, o maior privilégio é conhecer o Filho de Deus. Conhecer o Deus que se fez homem e habitou entre nós, viveu entre nós. Conhecer Jesus Cristo. Este é o maior privilégio da vida de uma pessoa. Conhecer no sentido não só de informação, mas de relacionamento com Ele. Relacionar com Jesus. Saber quem Jesus é. Confiar plenamente nele, descansar nele, viver para ele. Irmão, não tem nada que possa se igualar a isso. Isso é o maior privilégio da vida de um ser humano.
Irmãos, o Evangelho apresenta Jesus como uma pessoa admirável. O profeta Isaías diz que, na verdade, não havia beleza nele, nem formosura. Olhando para ele, nada achamos. Por quê? Por causa da crucificação dele, do sofrimento dele. Mas os evangelhos mostram Jesus como uma pessoa admirável. O que pode ser mais cativante na pessoa de Jesus, irmãos, do que a sua majestade e a sua humildade? Quem que não fica cativo? A pessoa mais majestosa, mais gloriosa do universo e a pessoa mais humilde de todos os tempos. Como conciliar isso, irmãos? Uma pessoa majestosa, gloriosa e uma pessoa humilde, a mesma pessoa humilde. Ninguém foi mais humilde do que Jesus. Ninguém. Ninguém foi mais majestoso. Ninguém foi mais glorioso do que Jesus. E ninguém foi mais humilde do que ele. Então isso deve cativar o nosso coração. Isso é uma coisa admirável. Por que nós não enxergamos isso, irmãos? Por que isso não nos leva a uma admiração profunda quando nós deparamos com essa pessoa nos evangelhos? Jesus, ele é o Deus que se fez homem, o rei que se fez escravo, o dono do universo que se fez pobre. Isso não te encanta, irmãos? Deus que se fez homem, o rei que se fez escravo, o dono de tudo que se fez pobre. Tudo isso por amor do seu povo, por amor de nós. Irmãos, em Jesus, a eternidade se encontra com o tempo. O céu se liga com a terra. E o divino e o humano se unem na pessoa de Cristo. Isso não traz profunda admiração em nosso coração? Conhecer essa pessoa, conhecer Jesus. Irmãos, seus discípulos conviveram com Jesus dia e noite por mais de 3 anos. Dia e noite. Eles ouviram palavras inefáveis que saíram dos lábios do Filho de Deus. Palavra de vida eterna, como diz o apóstolo Pedro, lá em João 6. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra, tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então eles ouviram as palavras de vida eterna saídas dos lábios de Jesus. Pedro dá testemunho. O apóstolo João diz que a vida eterna se manifestou e nós vimos com nossos próprios olhos. As nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós tocamos na vida, nós pegamos na vida eterna. João reclinou a cabeça no peito de Jesus. Eles tocaram na vida, porque a vida se manifestou. Eles ouviram, ou melhor, eles viram o Senhor andando sobre o mar da Galileia, andando sobre as águas. Eles viram o Senhor. Eles viram o Mestre curar leprosos, cegos, paralíticos. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo, o filho de uma viúva da cidade de Naim. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias que estava morto. Eles viram. Eles viram, irmãos. Eles haviam deixado tudo para seguir a Jesus. Tudo. Eles tinham depositado toda a sua confiança e esperança no Senhor Jesus. Olha o que Pedro diz em Mateus 19, 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. Que será de nós? Irmãos, eles deixaram tudo. Deixaram tudo. Deixaram a pesca, deixaram os barcos, deixaram as redes, que era a profissão. Eles tinham uma companhia de pesca. Deixaram tudo. Pedro deixa bem claro aqui: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Mas agora, irmãos, depois de todos esses anos
de santa comunhão, depois desse companheirismo tão bendito, tão deleitoso com o Filho de Deus, com o Deus homem, agora Jesus diz aos seus discípulos que está prestes a deixá-los. Depois de tudo isso, ele diz que vai voltar para o Pai, vai voltar para o céu de onde ele veio. Olha aí João 13:1. Aí pertinho. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus, amou até o fim. Ou seja, Jesus amou com amor puro, com amor sincero, com amor completo. Jesus não poderia ter amado mais e nem menos. E assim também é com nós, irmãos. Jesus nunca amou menos Pedro, mesmo depois que ele negou que conhecia Jesus. Jesus continuou amando com a mesma intensidade, irmãos. Olha João 13:3. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus. Então Jesus aqui está falando da sua volta ao céu, voltar para o Pai. Olha no capítulo 13, versículo 13, eu vou ler aqui. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podereis ir. Versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde vou não podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Replicou-lhe Pedro, Senhor, porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha própria vida. Veja o amor que eles tinham por Jesus. Pedro fracassou, mas ele amava Jesus. Eles conheceram a pessoa mais maravilhosa que já existiu, que já pisou nessa terra. Senhor, por ti eu dou minha vida, por que eu não posso ir contigo? Mas Jesus responde no 38. Respondeu Jesus, dará a vida por mim, Pedro? Você vai dar a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Irmãos, o coração deles, depois dessa despedida de Jesus, dessas palavras de despedida, se encheu de profunda tristeza e dor. Ele estava arrebentado, triste, porque essa pessoa maravilhosa estava indo, estava deixando eles, estavam partindo. Que dor, irmão, que tristeza indescritível eles estavam passando nesse momento. Sabe onde eles estavam? Estavam no cenáculo, estavam em Jerusalém, na última Páscoa, onde Jesus instituiu a ceia para a sua igreja. Ele estava ali, Jesus lavou os pés, tinha terminado de lavar os pés deles. No capítulo 13 de João. E agora, irmãos, então o Senhor Jesus consola-os com essas benditas palavras que lemos. João 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para onde estou estejais vós também. Essas são as palavras de consolo
de conforto que o Mestre deixa para os seus discípulos conturbados, aflitos, angustiados, com o coração sangrando, uma tristeza profunda. Jesus está dizendo que vai embora, que vai deixá-los, vai voltar para o céu, que vai voltar para o Pai. Pensa nisso, irmãos. Depois de todo aquele tempo de santa comunhão, de alegria indizível, a esperança de Jesus trazer o reino de Deus aqui na terra, como eles pensavam, um reino político. Jesus ia governar aqui na terra, eles não tinham entendimento ainda que o reino de Cristo é um reino espiritual primeiro, depois virá outro. Então eles estavam tristes e Jesus os consola. Irmãos, esta palavra que Jesus proferiu foi na noite aos seus amigos, né, aos seus discípulos. Foi na noite que ele foi traído, lá no cenáculo. A noite das noites foi essa. A noite onde Jesus é traído e preso. Nesta noite, irmãos, nesse momento crucial de todos os tempos, não tem um tempo mais crucial do que aquela noite, ou o dia seguinte, que foi a sua condenação, a sua crucificação e a sua morte na cruz. Então, nesse tempo crucial, aquela noite, principalmente no cenáculo, era para que os seus discípulos, seus amigos, darem apoio emocional e espiritual a Jesus. É Jesus, irmãos, quem está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. É Jesus que vai receber o cálice da ira de Deus. É Jesus que vai ser esmagado pelos nossos pecados no dia seguinte. Ele já estava sofrendo. É Ele que ia derramar, suar sangue lá no Getsêmani. Ele precisava do apoio dos seus amigos, dos seus discípulos, para estar com Ele, orando com Ele. Como eles disse lá no Getsêmani, depois de algum tempo, de algumas horas, os discípulos dormiram. E Jesus orando e suando gotas de sangue. João capítulo 12, versículo 27, Jesus fala para os seus discípulos: agora está angustiada a minha alma. Angustiada. Mas é Jesus quem conforta os seus amigos. É Ele quem conforta, irmãos. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Irmãos, a fé é o único remédio para um coração conturbado. É a fé. Creiam em Deus, creiam também em mim. Do jeito que nós começamos, do jeito que nós conhecemos a Jesus, foi pela fé. Nós temos que continuar pela fé, crendo. Crendo em tudo que Jesus falou. Crendo na sua palavra. Como que Jesus conforta os seus discípulos? Como que ele começa esse conforto nesta hora crucial? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creia em Deus, creia também em mim. Que conforto, irmãos. Então nós precisamos de fé nessas horas de tristeza e dor que nós passamos nesta vida. Muitas vezes, irmão, o motivo da nossa perturbação, da nossa inquietação, sabe qual é? A falta de fé. A falta de fé, irmãos. Por que nós ficamos ansiosos, inquietos? Muitas vezes é por falta de fé nas promessas gloriosas de Deus. Nós cremos, às vezes, intelectualmente, mas não na prática. Não na hora de enfrentar as lutas, a fé se vai. E nós ficamos angustiados, ficamos ansiosos. Falta de fé, irmãos. Olha o versículo 2. Na casa de meu pai, então ele diz o versículo 1, creio em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então refere-se ao céu. A casa do Pai de Jesus é o céu. No céu tem muitas moradas.
Irmãos, com essa palavra, a intenção de Jesus é confortar, é encorajar os seus discípulos nesse momento de profunda tristeza, confortar os seus amigos. Ele fala que na casa do pai dele tem muitas moradas. Muitas moradas, irmãos. Eu creio que não há nada que possa trazer mais consolo ao coração do crente do que isso. Tanto para a partida do ente querido, como para a sua própria partida. Quando ele vê que a vida está definhando, que ele está chegando ao final dessa jornada aqui na terra, que a idade chegou, a doença chegou, nada mais pode confortar do que isso. Saber que não é o fim, que ele está indo para a casa do Pai. Ver que tem um lugar para ele, preparado pelo Senhor Jesus. Eu creio, irmão, que nada pode trazer ao coração, um consolo ao coração do que esta palavra de Jesus. Ele diz ainda, se assim não fora, se não fosse verdade isso, se a morte fosse o fim, eu teria dito. Olha aí, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Jesus não os deixaria com falsa esperança, irmão. Não tem falsa esperança. Eu vou preparar-vos lugar. Eu vou. Mas nós vamos se apegar a isso, a palavra de Deus. Hoje os crentes estão muito voltados só para essa vida. A mente e o coração deles só deseja, almeja coisa aqui da terra. Ele se alegra só com coisas materiais. Muito triste isso, uma hora que essas coisas acabarem, uma hora que não tiver mais. A hora que estiver no leito de morte, que valor tem o seu dinheiro, os seus bens materiais, de que vale isso? O que eles podem te dar? Que conforto pode dar saber que você tem uma quantidade grande de dinheiro, uma soma grande no banco? Você está partindo para a eternidade. Um grande empresário de Farroupilha morreu essa semana. Ficou tudo. Não levou nada. E assim é a vida, irmãos. Assim é a vida. Então esse preparo, irmãos, que Jesus está dizendo aqui, que ele ia preparar-vos lugar. Então esse preparo se dá por intermédio da sua morte e ressurreição lá na cruz. Vou preparar-vos lugar. É a morte, a ressurreição e a ascensão dele que nos prepara lugar para o céu. Jesus prepara lugar. Como o nosso grande sumo sacerdote, Jesus entrou no Santo dos Santos, no verdadeiro santuário, lá no céu, com seu próprio sangue. E ele nos representa diante de Deus. Ele obteve eterna redenção para nós. Jesus compareceu, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos aqui na terra, lá em Jerusalém, no templo, com sangue de um animal inocente. E Jesus entrou no verdadeiro santuário com seu próprio sangue para nos apresentar a Deus. Aqui está a compra do teu povo, dos teus eleitos, da tua igreja. E Jesus obteve eterna redenção. Depois vocês lê Hebreus capítulo 9, versículo 12 e o 14, fala sobre isso. Que Jesus entrou no próprio céu com o seu próprio sangue para nos apresentar diante do Pai, diante de Deus. Irmão, depois da sua ressurreição, Jesus voltou para o céu, a fim de preparar moradas para o seu povo. Mas lá em Mateus 25, 34, quando Jesus fala que os bodes, as ovelhas vão ser postos diante dele, as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, Jesus vai dizer para as suas ovelhas: vinde bendito do meu Pai, entrar na posse do reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando Jesus fala que foi preparar lugar, não vai pensar que vai lá ajeitar as coisas, lá construir isso, aquilo, não. Isso já está preparado desde a fundação do mundo. Então, Jesus nos comprou o direito de entrar no céu pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição e pela sua ascensão aos céus. João capítulo 4, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Voltarei. Irmãos, não esqueçam o contexto. Jesus está consolando os seus discípulos. Ele está falando da sua partida. Ele ia morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. Então ele está dizendo aqui: voltarei e recebereis para mim mesmo. Irmão, não é só ir para o céu, não, mas é estar com Jesus, estar junto, numa intimidade, num companheirismo sem igual, santo e perfeito. Isso é céu, estar com Jesus. Voltarei e receberei para mim mesmo. Então aqui uma referência clara à segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo que ele vai voltar. Isso aqui é uma profecia que não se cumpriu. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Irmão, Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, que somos nós. A palavra dele é eterna. Se você crê em Jesus, isso é para você. Jesus está dizendo isso. E está falando que ele vai voltar. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 18. Diz assim: portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Então Jesus vai voltar. Jesus vai ressuscitar os mortos. Depois nós, os vivos que ficarmos quando Jesus voltar, vai ter uma geração de crente na terra quando Jesus voltar. Nós seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram em Cristo, para o encontro do Senhor, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos. Consolai uns aos outros com esta palavra. Irmão, você nem imagina a tristeza que é as pessoas quando perdem um ente querido e não tem esperança de mais nada. Ontem, por acaso, eu estava vendo um vídeo dos filósofos aí, daquele Leandro Carnal, que ele se diz ateu, né? Aí fizeram umas perguntas para ele, ele falou, não, nem quando meu pai morreu me comovi com aquilo, ele falou. Porque para mim é só aqui. Morreu, não tem mais nada. Acabou. Ele fala com todas as letras, acabou. O que fica é a memória, a lembrança. Que eu tenho é só a lembrança do meu pai, mas não tem mais nada. Eu tenho certeza, ele fala, certeza. Quando morrer, é só a morte, não tem mais nada. Pensando nesses filósofos, nesses homens tão sábios, estava ele, estavam 3 filósofos ali, 3 intelectuais conversando, no programa, acho que de TV, fazendo perguntas bíblicas para eles, sobre o paraíso perdido e tal. Então só crendice, só tolice, não sabe nada. Cita a Bíblia, mas depois ele distorce tudo. Então para ele é só isso. Só isso. Como é triste, irmão, como é triste isso. E a Bíblia manda nos consolar um com os outros, um aos outros, com essas palavras. Então nada neste mundo, irmãos, pode trazer mais consolo ao coração do crente do que isto. Saber que temos um lar eterno. Nós temos um lar eterno que Jesus preparou para nós.
que cremos que ele morreu e ressuscitou para nos salvar da condenação eterna. Todos nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós temos um lar eterno para viver com Jesus para sempre. Irmão, nós temos que viver neste mundo até o tempo determinado por Deus. Mas nós temos que ter um anelo no coração, um desejo de partir. Um desejo, não procurar morte, não deixar de procurar médico para morrer cedo, não é nada disso. Mas um desejo na alma. Um desejo santo, bendito, um desejo de partir. Como o apóstolo Paulo tinha, ele fala que era incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Então essa é a nossa fé bíblica. Partir e estar com Cristo. Fecharmos os olhos aqui. Chegou a morte. Deu-se a morte. O nosso corpo vai para a sepultura, mas a nossa alma já está na presença do nosso Redentor. E fica aguardando a ressurreição dos mortos, para que o nosso corpo seja ressuscitado em glória incorruptível, à semelhança do corpo de Cristo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então não há medo da morte. Ninguém vai querer se matar para poder estar com Cristo, não é isso. Mas tem um anelo, um desejo dado pelo Senhor, que é incomparavelmente melhor. Um lugar em que não tem mais choro, nem lágrima, nem dor, nem pranto, não tem pecado. Um lugar que você não ofende mais a Deus. Só isso para mim já é tudo. A coisa que eu mais quero é não entristecer Jesus. Eu entristeço com meus pecados. Agora lá eu sei que eu nunca mais vou entristecer o Senhor. Só vou fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Então esse deve ser o anelo do coração de todos os crentes verdadeiros. Ter um desejo de ser santo para servir a Deus como Ele merece. Sem o pecado. Sem nada que atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor. O que pode ser melhor do que isso? Por que nós não anelamos isso? Porque nós somos apegados demais a esse mundo. Demais. Demais. Todos nós somos apegados. Nós não queremos deixar as coisas desta vida. Nós amamos demais esse mundo. E Jesus diz que aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmão, nós precisamos pensar sobre isso. Mas veja agora, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, o desejo de Cristo, a vontade de Jesus é estar junto dos seus discípulos, junto das suas ovelhas, junto do seu povo, da sua noiva, dos seus eleitos eternamente. Esta é a vontade suprema de Cristo. Ele quer estar com o seu povo para sempre, juntos, sem nada que possa interromper essa comunhão. Esta é a vontade dele. Na oração sacerdotal, em João 17, versículo 24, ele pede isso para o Pai. Dá uma olhada aí. João 17, 24. Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmão, pensa nisso. Por que nós não meditamos nessas coisas? Por que essas coisas não entram em nosso coração, em nossa mente e nos transformam? Irmãos, qual é a vontade de Jesus? Em João 14, ele diz: e vos receberei para mim mesmo. Para onde eu estou, estejai vós também. E naquela mesma noite ele ora ao Pai. A oração mais preciosa que temos na Bíblia é essa oração de João 17, chamada oração sacerdotal. E quando chega no versículo 24, ele fala: Pai, a minha vontade, e a vontade dele vai ser feita.
o Pai vai fazer a vontade dele. Pai, a minha vontade, o meu desejo supremo do meu coração é que onde eu estou, estejam também comigo aquele que o Senhor me deste, que é o povo dele, é os eleitos, é a igreja dele, aqueles que ele derramou o seu sangue, por quem ele pagou os seus pecados. Somos nós que cremos nele. Então, Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo que me deste. E Jesus quer estar com você, irmãos, para sempre. Esteja comigo também os que me deste, para que eles vejam a minha glória. Imagina só ver a glória de Jesus, a glória que o Pai conferiste, deste a Ele, porque me amaste. Deus amou Jesus antes da fundação do mundo. Esta é a vontade de Jesus. Eu vou preparar lugar e voltarei, vos receberei para mim mesmo. Por que essas coisas não dominam o nosso coração, a nossa mente, irmãos? Irmão, esse mundo aqui é tão passageiro. Lembra que Jesus falou para aquele agricultor que colheu muito? Ele dizia à sua própria alma: come, bebe, regala-te, porque tem muitos bens para muitos anos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, essa noite você vai morrer. E o que se tem preparado, para quem será? Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus chama aquele agricultor de louco. Louco, tolo. Ele plantou, ele colheu, ele fez uma conferência consigo mesmo. O que eu vou fazer? Meu celeiro não cabe todos esses produtos. Ah, já sei. Eu vou destruir todo esse celeiro, vou construir outros maiores, vou recolher todos os meus frutos, todos os produtos, todo o trigo, toda a soja e cevada. Depois direi para a minha alma, para mim mesmo: come, bebe, regala, descansa, porque tem muitos bens para muitos anos. Mas naquela noite ele ia morrer. E Jesus chama de louco. Deus lhe disse, está lá em Lucas 12, Deus lhe disse: louco. Irmão, quando Deus chama um homem de louco, nós temos que escutar. Louco, essa noite eu vou pedir a tua alma, você vai morrer. Nossa alma, irmão, não morre. Quem morre é o nosso corpo, nossa alma é eterna. Ela é indestrutível. Nunca o homem deixa de viver. Nunca. Depois que ele foi gerado, concebido, ele vai viver eternamente. Louco. Esta noite você vai morrer. Por que nós apegamos tanto e temos medo de partir dessa vida? Por que nós temos medo de morrer, irmãos? É lógico que a morte, ela veio como castigo mesmo, né? Não era o plano original de Deus, foi a desobediência de Adão. Adão, depois que tu pecares, tu comeres da árvore do fruto proibido, certamente morrerá. A morte veio como uma consequência do pecado. Ela causa medo. Mas Cristo venceu. Cristo já venceu a morte. Ele matou a morte com a sua morte e a ressurreição. Por que nós temos medo de partir deste mundo, irmãos? Falta de fé? Incerteza para onde nós vamos? Não temos a certeza para onde nós vamos? Aí é isso que causa medo? Nós não sabemos se vamos ser bem recebidos lá no céu ou não? É isso que nos causa medo? O que causa medo da morte? Só pode ser uma coisa: não ter a certeza para onde vamos. Você está indo para um lugar maravilhoso, incomparável. Por que você tem medo de ir lá? Você quer chegar quanto antes. Por que você tem medo? Talvez por falta de segurança na salvação. Por falta de certeza que você está salvo. Por falta de certeza que Deus é teu amigo, que Jesus é teu amigo, que Jesus pagou teus pecados lá na cruz. Talvez seja isso. Falta de fé, então. Não estou falando que ninguém está anelando morrer, vão morrer, vão morrer. Não é isso. Mas quando nós pensamos nisso, quando tem situação que nos leva a gente próximo disso, por que o pavor? Não falo nem de medo, falo de pavor. Tem crente, não estou falando do pessoal do mundo não, tem crente que tem pavor de pensar na morte. Por quê? Tem que rever isso aí, irmãos. Temos que ler a Bíblia. Nós temos que firmar os nossos pés na palavra de Deus. Por quê? Por que medo de partir desse mundo? Por que medo de deixar essas coisas? E às vezes até coisas pecaminosas. Não podemos ser assim, não.
Nós não podemos, nós temos que desprender disso. Nós vamos viver feliz, abençoado, quando nós estamos livres, quando nós estamos sem medo de partir. E uma vez Deus vai dar aí 90, até 100 anos para nós aqui na terra. Louvado seja o nome dele. Se vão viver aqui 90 anos, 100, vão viver para a glória dele. Mas não ficar aí agarrado com medo que a morte chegue e nos leve. Não. Então, irmão, gostaria que todos pensassem nisso nessa noite. O consolo que Jesus trouxe para os seus discípulos. Ali era a ausência de Cristo, mas Jesus está prometendo também para nós a ausência de Cristo. Irmãos, naquela noite que o Senhor Jesus seria traído por um dos seus apóstolos, Judas. Naquela noite que ele foi preso lá no Getsêmani. No dia seguinte, que ele foi condenado, crucificado e morto. Então, naquela noite, ele consola, ele conforta seus discípulos, dizendo que a separação era momentânea, mas que a comunhão no céu com ele, na casa do Pai, será eterna. Glória a Deus por isso, irmãos. Consolo, nem a tristeza da perda de um ente querido, aqui no caso Jesus, a separação, Jesus que era momentânea. Outra vez vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Lá no versículo 18 de João 14. Mas a comunhão na casa do Pai é eterna. Irmão, viver eternamente é aquilo que o homem quer. Mas não aqui na terra em pecado, em rebelião contra Deus. Nós vamos viver eternamente em santidade, em obediência perfeita, em gozo, em comunhão, em prazer sem limites. Nós vamos viver eternamente, irmãos. Não vai acabar. A vida não vai acabar depois da morte. Aí que vai começar a verdadeira vida. Aí que vai começar a verdadeira vida. Vai jorrar para sempre a vida eterna. A vida que jamais termina. Mas não com pecado no coração, com mágoa do irmão, com isso, com aquilo que nós vivemos aqui, por mais que a gente se esforce. Desunião, às vezes, intriga, inveja, coisas. Com Satanás sempre ao nosso pé. Com a fraqueza da nossa carne. Não, não. Aqui a gente se esforça para poder agradar o Senhor, mas não agradamos. É a graça dele que nos mantém. E por nós mesmos nós fazemos coisas erradas. Agora lá não. Lá nós vamos viver eternamente com ele. Em comunhão com ele, em comunhão com todo o povo de Deus. Multidão incontáveis. Não sei como será. A Bíblia fala que vai ter um novo céu, uma nova terra. Nós vamos viver eternamente lá com o Senhor. O que eu posso dizer que é coisa indescritível, uma alegria, um gozo sem igual. Não tem mais separação, não tem mais dor, não tem mais pecado, não tem mais doença, não tem mais velhice, não tem mais nada. É vida com V maiúsculo, vida em abundância. Espero que ninguém se perca de todos que aqui estão. Que ninguém deixe de entrar na vida eterna através da fé em Jesus. Todos creem em Jesus, é a única esperança para você, para mim. Não tem como ir para o céu sem Cristo. É impossível, isso é tolice. Eu vou fazer boas obras, vou ajudar. Não, o problema é o pecado. Seu pecado tem que ser perdoado, expiado, pago, redimido, resgatado. E só o sangue de Cristo faz isso. Não tem a mínima chance de ir para o céu sem Jesus Cristo. Não tem. Não tem e não tem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem na casa do meu Pai senão por mim. João 14, 6. Está tudo em João 14. Não tem. Ninguém vai ser salvo, ninguém tem a vida eterna no céu sem Jesus Cristo. Sem crer em Jesus Cristo aqui nessa vida. Sem receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Sem se curvar diante de Cristo. Sem o amá-lo. Não vai. Não tem. Não deixe passar a oportunidade. Se acerte com o Senhor. Você não sabe o tempo de vida que você tem. Você não sabe. Pode ser novo, achando que tem mais 50 anos pela frente.
Espero que sim. Às vezes não tem nem mais um ano. Então não deixe, não seja tolo. Acerte a sua vida com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus aplique essas verdades em nosso coração. A Bíblia diz que a missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Que Cristo possa ter sido glorificado em tua vida, em teu coração. Que você dê valor a Jesus Cristo. Que você o ame, que você admire o Senhor. Que você viva para a glória dele. Que o Espírito Santo aplique essas verdades em sua vida.